Diz assim, Gênesis 11, a partir do primeiro versículo, conta essa história. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então aqui, nós estamos nesse momento da história da humanidade, onde aconteceu um reset, por assim dizer. Então nós tivemos, se você voltar um pouco, Gênesis capítulo 6, 7 e 8, vai contar a história do dilúvio, a arca de Noé. A gente conhece bem essa história. Quando acabou o dilúvio, Deus então chama Noé e estabelece com ele uma aliança. Em toda a Bíblia, Deus fez algumas alianças. Ele chamava uma pessoa, mas aquela aliança acabava alcançando toda a geração daquela pessoa. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, alcança todo mundo. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, alcança todos os que estão ali naquele tempo. Então, nós temos algumas alianças. Uma das alianças que nós temos na Bíblia é essa chamada aliança noaica, porque tem a abrâmica, tem a mosaica, a davídica. Então a última aliança é a aliança que Deus fez com a gente através de Jesus, que é a aliança, a nova aliança no sangue de Cristo. Então aliança quer dizer que Deus estava estabelecendo um novo tempo, uma nova maneira de se relacionar com aquele povo, com aquela geração, a partir de um juízo. Então, se você analisar a história, e tem gente que chama esses períodos de tempo de dispensações, e a partir dessa percepção, surgiu uma doutrina que faz parte da compreensão escatológica, que é o dispensacionalismo. Como entender a história da humanidade, do início, o meio e principalmente o fim. Então, um teólogo, um irmão nosso, era pastor, Cyrus, se eu não me engano, Cyrus Ingerson Scofield. A maneira que o Scofield leu a história da humanidade se popularizou bastante, principalmente entre os pentecostais. Ele leu a história na perspectiva das dispensações. Então ele diz que a história da humanidade é dividida em 7 períodos de tempo. E aí ele chama cada período de tempo de dispensação. Vem do latim, que é dispensatio, que é a ideia de administrar o que tem na dispensa. Então é como se a humanidade começou ali no Éden, e Deus sempre dá tudo que a humanidade precisa para obedecê-lo e agradá-lo. Mas aí a humanidade desobedece, desagrada. Aí sofre um juízo. Com o juízo, encerra aquele período de tempo, começa um novo. Então, o Scofield disse, por exemplo, que do Éden até o primeiro pecado, ali em Gênesis 3, ele chama de a dispensação da inocência. O homem não conhecia o bem e o mal, mas agora ele conhece. Então, ele passa agora, após o juízo, estão expulsos do jardim, passa a viver num novo tempo que o Scofield, chama de consciência. Agora o ser humano tem consciência do bem, do mal, do pecado e tal. Então, a partir do capítulo 4, Caim já mata o Abel e vai, até que o pecado fica extremo na sociedade, na humanidade, e aí acontece o dilúvio. Então, as alianças que Deus vai fazendo diz respeito a esses momentos, que o Scofield e antes dele muitos outros chamaram de dispensação. O que ficou mais famoso foi o do Scofield, mas isso é uma maneira de ler a Bíblia muito antiga. Então, o que vale para a gente perceber aqui
é que após o dilúvio, Deus está estabelecendo um novo tempo para a humanidade. Então deu lá o reset, resetou tudo, vamos começar do zero novamente. E aí, a partir do dilúvio, a gente só tem a família de Noé. Existe uma discussão se o dilúvio foi local, ali na Mesopotâmia, ali onde esse povo habitava, ou se ele foi global, universal, enfim. Se foi só ali ou se foi no planeta todo. Eu acho interessante todas as discussões, e não gosto nem de entrar em nenhuma delas. Porque não sei se eu sou muito simplista ou muito prático, mas eu acho que tem algumas discussões que não vale a pena. Porque pensa comigo, nesse tempo da história da humanidade, só tinha gente ali naquele lugar. Então se foi só ali, ou se foi no mundo todo mundo morreu afogado. Porque não tinha gente espalhada nas pontas dos continentes. Estamos no início da história da humanidade. Está no começo. Só tem gente ali. Não deu tempo ainda de andar para longe, não, gente. Está no início. Então, se foi local, morreu todo mundo. Só tinha gente ali. Se foi global, morreu todo mundo. Então, para mim, dá no mesmo. O que importa é, sobrou só uma família. O Noé, a esposa, os 3 filhos com as noras. Aí o Sem, ele fica naquela região ali oriental. Então no Oriente Médio, para o lado oriental, são todos semitas, descendentes do Sem. O Jafé subiu e foi para os lados da Europa. E o Cush, que é filho do Cã, né, porque sobrou o Sem, o Cã e o Jafé. Então o Sem ficou no Oriente, o Jafé subiu para a Europa, o Cã não quis ir para lugar nenhum, porque né, ele recebeu aquela maldição, porque expôs o pai tomou todas, e aí ele expôs a nudez e tal, recebeu aquela maldição, mas o filho dele, o Cush, foi para a África. Então, a gente tem aí, né, um ponto de reflexão das diferenças genéticas que nós temos, que são basicamente 3. Você tem uma turma que é mais branca e mais alta, né? Tem uma turma que é mais baixa, olhinho mais puxado, tem algumas características genéticas parecidas, e você tem a turma que desceu para a África, a turma de pele mais preta, e aí existem algumas possibilidades antropológicas de que, será que o Cush já tinha a pele com mais melanina e por isso ele procurou um lugar mais quente para viver? O Jafé tinha a pele mais clara e por isso procurou um lugar mais frio para viver? Ou eles foram para esses lugares e com o passar de milhares de anos, vai tendo aquela seleção natural, então vai aprimorando a genética, porque para viver naquele habitat, para viver na Europa, é melhor e mais confortável se tiver a pele mais clara, suporta mais o frio. Ao passo de que quem está vivendo na África precisa que a pele tenha mais melanina para poder se relacionar melhor com o sol. Então, existem essas duas possibilidades. É aquela velha história, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Eles já tinham essas características, por isso foram para esses lugares, ou foram para esses lugares e, com o passar de milhares de anos, eles foram adquirindo essas características por conta da seleção natural. Não sei dizer, não é minha área de estudo, é só para fazer você também ampliar a reflexão acerca da história da humanidade. Então, quando resetou tudo ali no dilúvio, começou novamente com essas 3 famílias, basicamente, o Sem fica no Oriente, o Jafé vai para cima, o Cush vai para baixo, então a gente começa ali um novo período na história da humanidade. Nesse novo período, Deus fez uma aliança com o Noé. E a aliança de Deus com Noé foi: eu não vou mais trazer juízo com água. Então, quando você vê a chuva e por causa
processo ali da luz com as gotículas de água, a gente vê aquele arco, né, colorido, que a gente chama popularmente de arco-íris. E aí Deus disse então para o Noé que aquilo seria um sinal da aliança dele com a humanidade, de que ele não traria mais o juízo em toda a humanidade através de água. E é engraçado que quando a gente olha um arco-íris, dá a impressão que ele é só a metade, né? Mas se a gente subir a um determinado, né, altitude, que a gente consiga ver de mais longe, a gente percebe que ele é redondo mesmo, né? A gente só vê a parte de cima porque a gente está para baixo. Mas se a gente subir, a gente consegue ver a parte de baixo também. Na verdade, é um grande anel colorido, uma aliança, né? Então, o que é que está acontecendo aqui agora? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. Claro, se só sobrou os filhos de Noé e eles falavam do mesmo jeito, mesmo que eles se espalhassem, ia todo mundo continuar falando do mesmo jeito. Então a gente precisa se lembrar desse detalhe. Por quê? Porque a gente tem a tendência de abrir no 11 e ler: em toda a terra havia apenas uma língua. E na nossa cabeça vem, né, na nossa imaginação, tinha muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas e todo mundo falava só um idioma. Não, não tem muitas pessoas. Ainda não. Por quê? Acabou, gente. Morreu todo mundo, ficou só uma família. Então a gente não sabe exatamente, desde o fim do dilúvio até esse evento da Torre de Babel, quantos anos exatamente se passaram. Tem como fazer umas contas, umas possibilidades, mas o que a gente sabe é que não passou muito tempo. Portanto, não deu tempo de virar milhões de pessoas. É pouca gente. E pouca gente fala do mesmo jeito. Então, o que eu percebo aqui já nesse primeiro versículo? Uma lição que a gente pode tirar. Porque esse texto está no momento em que Deus faz uma aliança com a única família que sobrou. Só sobrou uma família. Só sobrou uma. E Deus chamou e falou: olha, vou fazer uma aliança com vocês. Não vou trazer mais juízo com água. E quando vocês olharem aquele arco colorido, é para vocês lembrar dessa minha aliança. Então, agora me agradem, me obedeçam e viva de forma que justifique eu ter deixado vocês viverem. Só que aí o homem é pecador. Dias depois o Noé já chapa o coco, o filho expõe ele, aí já começa toda a confusão de novo. Por quê? Porque a gente arruma problema, irmãos. A gente arruma problema. Se pegar a gente e resetar a gente, resetar eu, resetar a Ana Paula, Manuzinho, Mateus, resetou todo mundo. Nós estamos novo, não tem nenhuma memória ruim, né? Eu não lembro das vezes que a Ana Paula me fez raiva, ela não lembra mais das raivas que eu fiz nela, a gente não lembra de nada de ruim. Resetou. Aí a gente sai daqui e vai almoçar. Antes de terminar o almoço, já tem uma nova briga. Já tem uma nova discussão, porque o Mateus quer de um jeito, o Manuzinho quer do outro, e não sei o que, e vamos comer pizza, não, vamos comer lasanha, vamos comer arroz e feijão, vamos para casa, então vamos no Burger King, daqui a pouco não vamos comer nada, vamos embora, aí pronto, tá briga. Então, o que eu aprendo aqui em primeiro lugar? Não adianta resetar a gente é pecador, nós vamos arrumar um jeito de brigar. É tenso, é triste, mas é verdade. Sobrou só uma família, irmãos. Não tinha vizinho, não tinha ninguém, não tinha patrão. E eles brigaram na primeira oportunidade. O filho fez um negócio que o pai não gostou, o pai já lançou logo uma maldição no filho, aí o filho já saiu de casa e foi morar para longe, aí o neto já arrumou as coisas e sumiu para a África, porque eu não quero ficar perto dessa família, porque amaldiçoou meu... Olha só. Então, a família perfeita é um mito, gente. Isso é um mito, isso é uma mentira, isso não existe. Isso é uma ilusão. Não tem como sermos perfeitos, porque somos pecadores. Então, de Gênesis 3 para frente, a nossa história é essa.
qual será a próxima briga e qual será a oportunidade de fazer as pazes. E aí o texto aqui diz, ó, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Então eu aprendo aqui que, apesar de não sermos perfeitos, apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de tudo que nos aflige, nós precisamos lutar para que dentro de casa a gente tenha uma só maneira de falar, que a gente se entenda dentro de casa. Perfeição não existe, tira isso da sua cabeça. Então o que é que a gente pode fazer para melhorar esse negócio? Perfeito não vai ser, nunca, aqui na terra, nunca. Então o que é que podemos fazer para amenizar os problemas, amenizar o desgaste, amenizar o sofrimento? Em primeiro lugar, o que eu vejo aqui é, nós precisamos ter uma maneira de falar. A gente precisa se entender dentro de casa, pelo menos se entender. Olhar para o outro e saber que ele não gostou daquilo, ou perceber que ele está gostando, que ele quer conversar, que ele não quer conversar, que agora é hora de puxar assunto, agora é hora de deixar quieto. A gente precisa pelo menos se entender, termos a nossa maneira de falar. Então nós precisamos urgentemente ter dentro da nossa casa a nossa maneira de falar. Sabe aquele jeito que a gente fala com a nossa família e a visita não entende o que a gente está falando? É isso. É a gente ter intimidade a tal ponto de que um olhar já fala muito, né? Ter a nossa maneira de falar. Então, se a gente não é perfeito, vamos pelo menos ter intimidade para termos uma maneira de falar que diminua os desgastes e os nossos problemas cotidianos. Eu, por exemplo, tenho minha maneira de falar. Não sou perfeito, mas se eu fizer como diz Dona Bárbara, a raspada de goela. E tem uma ênfase, e os meninos lá em casa já sabem. É um negócio meio assim, mano. Mateus. Eles já aprumam. Já está entendendo, né? Tem um assovio, eu quero chamar eles. Não posso gritar ou não adianta gritar. Eu tenho um assovio, que se eu assoviar, corre todo mundo, está na hora de ir embora. Então essas coisas, elas não nos deixam perfeitos, mas elas vão minimizando os desgastes e os problemas, porque a gente vai adquirindo a nossa maneira de falar, consequentemente a nossa maneira de resolver os problemas. Porque os problemas precisam ser resolvidos, irmão. Jogar para debaixo do tapete não adianta. Tem que resolver. A gente pode falhar nas soluções. Vou tentar isso, não deu certo. Vou tentar aquilo, não funcionou. Vou tentar aquilo, piorou. Mas a gente precisa sempre buscar uma solução para que a família continue sendo uma família. Aí, olha o 2. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Partiram do Oriente, ou seja, os descendentes de Sem foram para um lugar, procurando novos lugares. Foi resetado, e aí eles continuaram fazendo filho, né? Crescendo, não cresceram muito, mas cresceram, a gente não sabe quantos anos, talvez 50, 100, 200 anos, a gente não sabe exatamente. Passou um tempo. E aí eles foram então para a planície de Sinar. E ali eles acharam que era um lugar bom de morar. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aí aqui já está, surgindo uma nova tecnologia. Pegar o barro,
botar no fogo, ele endurece e você vai construindo alguma coisa com aquele tijolo. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa, o barro lá mesmo, né? Então pega o barro, molda quadradinho, bota no fogo, ele endurece, vira ali a pedra. Pega o barro, bota entre um tijolo e outro e ele vai, como a gente faz hoje, né? Com a argamassa. 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, olha que interessante. Eles buscaram um lugar melhor para viver. Quando acharam esse lugar, desenvolver uma tecnologia para construir. E aí, quando eles começam a construir, vem o pecado gritando na natureza humana e dizendo: já que a gente está com essa nova tecnologia de construir as coisas, vamos construir uma torre muito alta, porque assim todo mundo vai respeitar a gente vai ficar famoso, é o povo daquela torre gigante, e a gente não vai sofrer as consequências. A gente precisa se lembrar que aqui a gente está falando de uma humanidade primitiva. A gente está falando lá dos primórdios, a gente está falando lá do povo que, né, era nômade, e é o início de tudo, a gente não pode se esquecer disso. A gente não está falando de um povo igual a gente mora aqui no Brasil, século 21. Estamos falando de um povo lá na Mesopotâmia, lá no Oriente, lá naquele tempo, milhares de anos atrás. Então, a segunda lição que eu tiro aqui é: eles procuraram um lugar melhor para viver. Uma planície. Porque depois que terminou o dilúvio, né, a arca ficou no Monte Ararat. Ali é uma região montanhosa. Morar numa região de montanha traz as suas dificuldades, os seus desafios. É cheio de morro. Então eles procuraram um lugar que fosse plano. E sendo plano, é mais confortável. Então qual a lição que eu tiro aqui para a nossa família? No que depender de nós, nós precisamos buscar as planícies para a nossa casa. Procurar aquilo que deixa a nossa família mais confortável. Tornar a nossa qualidade de vida melhor. Foi o que eles fizeram. Qualidade de vida de morar no morro é uma. Qualidade de vida de morar na planície é outra. Então vou sair do morro e vou para a planície, porque vai melhorar a minha qualidade de vida. Nós precisamos, como família, perceber que a nossa natureza pecaminosa nos coloca em algumas dificuldades e desgastes, o que é natural, mas o que não é natural é a gente aceitar o problema e empurrar ele com a barriga o resto da vida. A gente precisa ter a coragem e a disposição de descer desse morro do problema e buscar a planície da solução do problema. Melhorar a nossa qualidade de vida como família. O que é que a gente precisa fazer? Aí cada um sabe o que pode e o que precisa fazer dentro da sua casa. Então eu preciso pensar e no que depender de mim, eu tomar decisões para que Ana Paula, Manuzinho, Mateus tenhamos uma melhor qualidade de vida. Porque tendo uma... Eu não estou falando de dinheiro, você está entendendo? Estou falando de riqueza. Estou falando de melhorar a qualidade de vida. Qualidade no convívio, qualidade nos eventos, qualidade das relações. Ao invés de ficar morando no morro do problema, a gente viver na planície da solução dos problemas. Depois diz que eles estavam tão confortáveis que começaram a arrumar problema de novo. Olha que ciclo louco. Tiveram um problema, buscaram a solução. A solução trouxe comodidade, conforto, melhor qualidade de vida. Então agora vamos arrumar um novo problema?
Porque não era para eles terem ficado quietinho, cada um fez sua casa de tijolo, estamos aqui na planície, tem coisa ali para comer, tem água ali para beber, a casinha de tijolo, tá tudo certo, vamos agora só aproveitar a vida até morrer? Não, vamos fazer uma torre gigante. E quantas vezes nós também não fazemos assim, irmãos? Tá tudo bem e a gente arruma um problema. Não, porque nós vamos mudar. Nós vamos mudar e vamos vender essa casa, vamos comprar outra. Ai, meu Deus, estava tão bem, para que arrumou um problema? Não, porque nós vamos trocar de carro. Trocar de carro, porque não sei o quê, aí vai lá e dá o carro, e pega o outro, e faz não sei quantas prestações, aí é demitido do emprego. Aí, ai meu Deus, como é que eu vou pagar esse carro? Aí vou ter que entregar o carro, aí vamos ficar sem carro, aí porque está sem carro começa a brigar, e aí, meu Deus, mas estava tão bom com o carrinho velho. Nós somos assim, irmãos. Essa humanidade, embora primitiva, ela representa cada um de nós, a gente é ser humano igual. Eles estavam confortáveis na planície, com a casinha de tijolo, top. Não, vamos fazer uma torre. Para que fazer uma torre? Para os outros povos ver que a gente é top. A vaidade, irmão. Vaidade arrebenta com a nossa casa. Vaidade. Porque eu tenho que ter a televisão maior de todas. Vaidade. Porque o piso tem que ser o porcelanato do melhor que existe. Vaidade. 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 Porque para os outros verem. Aí a gente compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que a gente nem conhece. Para quê? Mas o ser humano gosta de um problema. Como diz Dona Gil Mesa Barba, precisa de um problema para viver, porque se não tiver um problema, parece que ele não está vivo. Se você perguntar, e aí, como é que está? Ele fala, está tudo bem. Está tudo bem, parece que está faltando alguma coisa, né? Porque a gente tem que dizer, está tudo bem, mas tem uma situação assim, nananana. Não sei se você já teve essa experiência, num aniversário, num casamento, num evento na igreja, qualquer que seja, você senta numa mesa e as pessoas começam a competir quem é que está sofrendo mais. Não, porque eu passei no médico esses dias, vou te falar, o negócio está feio para o meu lado, que é isso, que é aquilo, que eu estou tomando 3 remédios. Aí o outro fala, quem dera 3, eu estou tomando 9. E porque não sei o que, que não sei o que, que sei que lá, o outro. Quem dera eu estivesse tomando remédio, eu estou tomando injeção na testa, de cabeça para baixo. Aí começa. A gente compete até para ver quem está sofrendo mais. Como é que a gente consegue ser assim? Então, queridos, nós precisamos ter a nossa maneira de falar e de solucionar os conflitos. Precisamos buscar melhor qualidade de vida. E precisamos abandonar a vaidade e parar de arrumar problemas sem necessidade. Tá tudo bem, para que vai fazer torre? Aí, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Eles estavam unidos. A união deles levou-os ao êxito. Fizeram a torre. Só que isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Se eles se uniram e conseguiram fazer essa torre dessa altura, qualquer coisa que eles se unirem, eles vão conseguir fazer. Portanto, a receita aqui é só isso. Se nós formos unidos, a gente faz qualquer coisa, irmãos. E essa unidade precisa começar dentro de casa. Por isso que o tema desse mês é uma família. Você na sua casa precisa ser uma
família, ter unidade ali dentro. E nós, como igreja, precisamos ser uma família, termos unidade na nossa congregação. Porque tendo unidade, a gente constrói o que a gente quiser. A questão é, Deus mandou construir? Aí entra uma outra lição. Muitos dos problemas que nós arrumamos é porque a gente quer fazer coisas do nosso coração. E Deus nunca mandou a gente fazer nada daquilo. Então, venham. Olha só o 7. Vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou pela superfície da terra e pararam de edificar aquela cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aquela terra foi chamada de Babel por causa da confusão que teve, confusão das línguas. E aí, anos depois, quando a gente chega na história do Abraão, diz que o pai dele, seu Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. E aquela região que era Babel, passou a se chamar Caldeia. E ali estavam os caldeus. Um deles, o pai do Abraão, que é levado lá para a Palestina, e de onde Abraão é chamado para descer, e é toda a história lá da terra que você conhece. Só que essa terra que chama Caldeia, com o passar do tempo, o Egito se torna um grande império, e aí a gente já está mais ou menos em 1500 a.C., a Bíblia já está sendo escrita, Moisés já está com o povo no deserto. Nesse mesmo lugar aqui, que era Babel, progrediu para Caldeia, agora volta a se chamar Babel, só que volta se chamando Terra de Babel. Como é que escreve isso? Babilônia. Então, Babilônia significa a terra de Babel. Houve um tempo que o pessoal falou, nós não vamos chamar essa terra de Caldeia. Nós vamos voltar ao nome original dessa terra. E o nome original aqui era Babel. Então vai chamar Terra de Babel, Babilônia. E aí surge então a famosa e simbólica em toda a escritura que é a Babilônia. Babilônia, sendo terra de Babel, é terra da confusão. Porque ali, originalmente, foi confundida as línguas. E aí a gente conhece a história da confusão que a Babilônia criou com Jerusalém e o exílio e toda a história depois do exílio e o fim que levou a Babilônia e deixou de existir. Não existe hoje um país chamado Babilônia. Desapareceu da face da terra. Assim como a cidade de Nínive e a nação da Assíria. Por quê? Porque eles escolheram a confusão e a confusão os destruiu. Então a lição que eu tiro aqui, por último, é a lição de que quanto mais a gente alimentar a confusão, mais a nossa família está vulnerável. A gente precisa alimentar a solução e não a confusão. Eu sei que a nossa natureza pecaminosa dá um boi para não entrar na briga, depois dá uma boiada para não sair da briga. A nossa natureza pecaminosa é assim, a gente quer ir até o fim, para mostrar que um está errado e o outro é a esposa. Eu estava pregando na PIB de Laranjeiras
É a maior igreja batista da cidade da Serra, que é a maior cidade do Espírito Santo. E era um congresso de família, né? E eu estava lá. E numa ilustração no meio da mensagem, eu fui falar sobre os milagres que Jesus opera dentro da nossa casa, né? Aí eu falei do menino adolescente que está tomando banho todo dia, né? Que está arrumando o quarto e tal. O homem está ajudando nas tarefas da casa. Consertou o chuveiro depois de 6 meses, aleluia. E, né? Aí eu falei assim, a esposa assumiu que está errada. Aí a galera teve aquela reação, mais ou menos igual a vocês assim, e teve um homem aqui no meio, gente, vocês tinham que ver, maravilhoso. O homem no meio cutucou a mulher e falou, aleluia! Falei, calma, irmão, não precisa tanto não. Então, queridos, a cidade foi chamada de Babel. Por quê? Porque ali o Senhor confundiu. O significado de Babel está intimamente ligado com a ideia da confusão. E aquela terra, que virou depois, né, a terra da confusão, a Babilônia, não existe mais há muito tempo. Então nós precisamos fazer da nossa casa uma Jerusalém e não uma Babilônia. Amém, irmãos? Jerusalém é a presença de Deus, é onde Deus manifesta a sua glória, é onde Deus é adorado, onde Deus fala, onde Deus opera. Nossa casa tem que ser Jerusalém, não pode ser Babilônia. Portanto, a gente precisa colocar essas lições em prática para abençoar a nossa família. A última coisa que eu queria fazer é que você fosse comigo para Atos capítulo 2. E aqui eu encerro, para surpresa de muitos, sendo a classe mais rápida desse domingo. Atos capítulo 2. Olha isso, você conhece a história. Eles estavam lá no templo, no cenáculo e tal, e começou aquele vento, aquela coisa, e todo mundo ficou quente. Meu Deus, o que está acontecendo? Aquela coisa, parecia fogo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí Pedro começou a pregar, né, do 14 em diante. Agora, olha esse detalhe aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Olha até um detalhe aqui muito lindo, né? Só falar para não esquecer. Olha o 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Olha que legal. Eu não tenho o costume, né? Eu gosto de desafiar o auditório, lógico, mas não tenho o costume de fazer apelos, né? Dependendo da situação, né? Mas não tenho o costume de fazer esses apelos como a gente está acostumado. E às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, por que você não faz apelo? Por que você não fez apelo? Aí eu respondo assim, porque o melhor apelo é quando o ouvinte faz o apelo, não o pregador, porque não foi Pedro que fez o apelo. Quem quer batizar? Pedro pregou e falou, amém. Aí os caras, e o que a gente faz agora? Aí ele, vamos batizar. Entendeu? Entendeu ou não? Se quiser eu desenho. O melhor apelo é quando o ouvinte faz o apelo. Pastor, o que eu faço para esse negócio aí? O que eu faço para isso? O que eu faço agora, pastor? Depois do que eu ouvi. Aí sim, né? Então a gente desafiar os ouvintes é muito bem-vindo, mas apelar, eu não sei se é muito legal não. Tá? Dependendo da situação, é bênção, mas às vezes o apelo se torna apelação, né? E o versículo mesmo que eu quero, eu não estou achando. Meu Deus, onde é que está?
Nananã, todos ficaram cheios, ok? Aqui, ó, achei. Versículo 11. Na verdade, a partir do 9 dá para entender melhor. Olha só, eles estavam no templo. O que é que está acontecendo aqui? O Espírito está sendo derramado, conforme profetizou Ageu. O Espírito será derramado sobre toda a carne, tal. O Pedro vai começar a pregar daqui a pouco. E tinha gente, partos, do lugar onde esse pessoal era. Medos, que eles eram lá da Média, né? Elamitas, mesopotâmios, judeus, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, tá vendo? Vários, entre aspas, né? Vários países, várias nações, consequentemente, vários idiomas, porque o idioma foi confundido lá em Babel. Então, quanto mais o povo se espalha, mais os idiomas vão ficando diferentes. Por isso que a gente tem hoje, eu não sei exato, Larissa pode me ajudar, porque fez missões lá na África, sabe mais ou menos quantos idiomas e dialetos a gente tem no mundo hoje? Tem nenhuma ideia, Larissa? Nosso Deus! Mas é centenas, né? Mais de 100, com certeza. Então, olha só que interessante. Gente de tudo quanto é lugar, cada um fala um idioma diferente. Por que eles falam idiomas diferentes? Por causa de Babel. Aí olha o que acontece. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O Pedro estava falando em aramaico. E o cara de Roma estava ouvindo em latim. E o cara da ilha de Creta estava ouvindo no idioma de Creta. E o outro estava ouvindo O Pedro estava falando aramaico. Mas é um milagre, gente, de audição, não é um milagre de fala. É um milagre de audição. Cada um ouvia na sua própria língua. Eu falando aqui em português, e tem um norte-americano aqui, eu falo em português e ele ouve em inglês. Esse é o milagre. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção, e com isso eu termino a aula. Pentecostes, porque foi nessa festa que esse evento aconteceu, o derramamento do Espírito é Babel ao contrário. Se em Babel houve uma confusão, aqui houve uma comunhão. E qual é a diferença do pessoal de Babel para o pessoal do Pentecostes? O Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra no evento, a confusão vira comunhão. E cada um entende na sua própria língua. Às vezes eu estou falando no meu idioma, no meu jeito de entender o mundo. E o manuzinho não está entendendo, porque ele tem um jeito dele de entender o mundo. É como se eu estivesse falando um outro idioma. Quem pode fazer essa tradução? O Espírito Santo. Então, a última lição aqui é que se nós temos dificuldade dentro de casa, não estamos conseguindo nos entender, parece que cada um está falando uma língua e está uma confusão, é bom todo mundo cair de joelho e clamar pelo Espírito de Deus, porque Ele pode interpretar e trazer a comunhão que a confusão precisa.